Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula sobre ITIL Foundations aqui. Nós já passamos aqui pela parte de introdução do ITIL, também falamos já sobre o primeiro pilar do ciclo do ITIL, que é a estratégia, e agora vamos entrar dentro do segundo pilar, que é o desenho do ITIL, para que a gente entenda como funcionam todos os processos de gestão dentro da fase de desenvolvimento de desenho. Bom, a fase de desenho de serviços do ITIL, ele passa por alguns tópicos, como a coordenação dos serviços. Nós vamos falar também, conhecer sobre o gerenciamento de catálogo de serviços, né, o GCS. Vamos falar sobre gerenciamento de níveis de serviços, o GNS, o gerenciamento de capacidade para o desenho do ITIL, o gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de continuidade de serviços de TI, o GCSTI, e o gerenciamento de segurança da informação, que é o GSI. E, por fim, o gerenciamento dos fornecedores, dentro dessa fase, desse pilar de desenho do ITIL. Então, os principais objetivos desse segundo pilar de desenho é entender e transformar os objetivos estratégicos da companhia em serviços de TI. Então, toda aquela parte de estratégia que a gente viu, toda aquela fase, a primeiro pilar, que tem todo o desenvolvimento das estratégias, agora a gente começa a desenhar, começa a materializar tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi idealizado. Também manter uma visão holística sobre o portfólio de serviços, seja sobre aspectos funcionais, operacionais e gerenciais, e criar e seguir um padrão para todos os serviços do portfólio, desde arquitetura, processos e métricas. E o principal objetivo dessa fase do ITIL é realmente o desenho do serviço, do portfólio de serviços, que é especificar os serviços de TI que estão disponíveis para os clientes de TI. E esse desenho ele abrange soluções de serviço, sistemas ou ferramentas utilizadas pelo serviço, arquitetura tecnológica, processos e sistemas de medição. E para desenhar esse serviço é utilizado um documento muito conhecido que é o SDP, que é o Service Design Package. E esse documento que especifica os serviços tem os seguintes componentes. Primeiro, os requisitos de negócio. O que são os requisitos? Requisito são os detalhamentos, é o detalhe daquilo que o negócio visa atender. Então, requisito de um negócio pode ser melhoria do negócio, um requisito pode ser a diminuição do tempo de atendimento. Requisito do negócio pode ser ampliação de um parque tecnológico. Requisito de negócio pode ser a criação de um próprio negócio, de um novo negócio. Tá? Segundo item, segundo componente é a aplicabilidade do serviço. Então, para que aquele serviço é aplicável? Onde ele será aplicado? De que forma ele será aplicado dentro de um negócio? E o terceiro item são os contatos do serviço. Esses contatos serão utilizados para se relacionar, para manter a comunicação dentro do serviço. O segundo item são requisitos funcionais do serviço, ou seja, que requisitos, que funcionalidades vão atender o negócio, que aquele serviço atende do negócio do cliente. O próximo ponto são requisitos de nível de serviço, ou SLA, é o nível de atendimento. O outro requisito são os requisitos de gerenciamento e de operação. Então, que requisitos vão ser utilizados, né? O que é requerido para fazer o correto gerenciamento e a operacionalização, a parte operacional daquele serviço dentro do cliente. Próximo componente é uma topologia e um desenho de serviço. Então, dentro da unidade de negócio, dentro da empresa do cliente, como que fazer o desenho da topologia daquele serviço sendo inserido dentro do negócio. O próximo passo é a avaliação organizacional, ou seja, fazer uma avaliação de processos organizacionais, políticas organizacionais ou qualquer outra documentação da organização que vai agregar valor e que vai ser atingido, né, inferido direto ou indiretamente com aquela inserção do serviço novo. O critério de aceitação de testes do usuário,
programas e projetos de serviço, ou seja, como aquele projeto, aquele serviço se integra como um projeto, como um programa dentro do portfólio do cliente, um plano de transição de serviço, ou seja, pode ser que tenha um serviço anterior e que você vai migrar para o próximo, pode ser que você esteja terceirizando toda a área de TI da empresa, então qual é o plano de transição daquilo que hoje é interno para ser externo, ou que vai migrar de um serviço terceiro para outro. Então o plano tem que contemplar todas essas fases de transição, mesmo que num nível macro, né, num primeiro design, num primeiro desenho. Um plano de operacionalização do serviço, ou seja, como você vai operar o seu serviço, como é que você vai entregar, como vai ser o dia a dia, como vai ser a operação desse serviço que você está prestando ou que você se propõe a prestar para o cliente. E que critérios de aceitação do serviço? Ou seja, vou te entregar 5 serviços, 5 produtos no meu serviço. Como é que você vai aceitar? Como é que você vai dar um ok e dizer o serviço 1 foi entregue ok, dentro do meu padrão esperado, o serviço 2, o 3, que critérios de aceitação o cliente vai entender que está ok para poder aceitar o serviço. Então aqui tem outro modelo, outra forma de apresentar os componentes do SDP para definir os componentes de serviço, os critérios de aceitação, plano de operacionalização do serviço, critério de aceitação de testes do usuário, topologia e desenho de serviços, requisitos do negócio, requisitos de gerenciamento e de operação, planos de transição de serviço, aplicabilidade do serviço, avaliação organizacional com os processos e políticas, requisitos de nível de serviço, contratos dos serviços, requisitos funcionais do serviço e o programa e projeto do serviço. E todos esses componentes vão estar integralizados dentro dessas caixas de uma arquitetura tecnológica, vão estar encapsulados, né, dentro dessa arquitetura tecnológica, dentro de sistemas e ferramentas que agregam, né, que fazem parte dos componentes desse desenho, os processos que também fazem parte e os sistemas de medição. Então, todas essas 4 entidades, essas 4 caixas, compõem uma solução de serviço que vai ser prestada dentro do portfólio de serviços de um prestador de TI. Como é que a gente vai ver cada uma delas de forma micro? Então, dentro da arquitetura tecnológica, você tem que se atentar para quais plataformas serão utilizadas dentro da arquitetura tecnológica, o processo de conectividade, como é que essas arquiteturas se conectam, né, com o que já tem dentro do cliente, o SOA, o Service Offering Agreement. Então, esse Service Offering Agreement, como é que você vai fazer esse acordo de oferta de serviços, a base de dados. Então, base de dados vocês têm que ter acesso ou entregar acesso para o cliente. E as ferramentas de gerenciamento de todo esse parque tecnológico, dessa arquitetura tecnológica que está sendo desenhada dentro do seu serviço. Um outro ponto importante são os sistemas e as ferramentas. Então, você tem que atentar para o client server, como que o client server vai atender as demandas do cliente, novamente o SOA, que sistemas o SOA vai integralizar, se tem sistemas do Oracle, do SAP e SQL, que são bancos de dados, né? Então, todas essas ferramentas e sistemas têm que estar compostas, né, no nível de detalhes de desenho do seu serviço. Outros são os processos, então desenhar os processos organizacionais, os fluxos de serviços, regras de uso, com todos esses desenhos de processos têm que estar contemplados no nível de detalhe desse desenho que você está ofertando ao seu cliente. E sistemas de medição, que são critérios, métricas, indicadores, KPIs, planos de ação. Então, todas essas informações que alimentam um sistema de medição. Afinal de contas, como você vai medir e garantir a satisfação do cliente sem um processo de medição? Então, muito importante que tenha todo esse detalhamento do sistema de medição também no desenho do seu serviço. E esses desenhos, ele tem que ter uma coordenação desse desenho. E como é que você vai definir o escopo da coordenação? Então é importante definir
esse escopo da coordenação de serviço, pois o ideal é que todas as alterações e solicitação de serviço estejam bem documentadas, mas isso pode gerar trabalhos e custos que também inviabilizam a gestão. Então tem que ter alguns pontos de atenção nesse escopo para que isso se adeque à necessidade e ao custo do projeto em si. Como, por exemplo, garantir a consistência do desenho do serviço. Esse é um ponto importante e é o primeiro de todos para garantir que o corpo desse desenho esteja adequado à necessidade do cliente. Coordenar todas as atividades de desenho em projetos. Planejar e coordenar os recursos e capacidades para projetar novos serviços. É importante produzir o PDS, que é baseado no escopo do projeto e nas solicitações de mudanças que vão surgir durante o escopo do projeto. Também garantir que você tem que certificar que os PDS são produzidos e entregues na fase de transição. Então, durante a fase de mudança, de migração, você precisa garantir esses PDS. E gerenciar critérios de qualidade, definir esses critérios de qualidade, requisitos e pontos de entrega que vão existir entre as fases. Usando uma terminologia de gerenciamento de projetos, que milestones serão entregues e serão gerenciados com qualidade dentro do escopo do seu desenho. Número 7. Garantir que todos os modelos de serviço estão conforme a solução de serviço estratégico, governança, arquitetura e requisitos de negócios. Também melhorar a eficácia e a eficiência das atividades do desenho de serviços e dos seus processos respectivos. Assegurar que todos adotem um framework padrão de práticas de desenho reutilizável. A gente aqui não pode deixar que cada escopo, cada modelo, cada desenho siga um padrão diferente, siga práticas diferentes. Então, definir um framework que seja reutilizável na forma de atividades, de processos e de sistemas de suporte. E também, por último, monitorar e melhorar o desempenho da etapa de desenho do serviço. Outro gerenciamento importante é o gerenciamento de nível de serviço. Ele tem como objetivo principal garantir que um certo nível de entregas desse serviço de TI seja fornecido para todos os serviços, tanto os atuais quanto os futuros, buscando de forma proativa implementar melhorias e prover um relacionamento saudável com os clientes e manter um relacionamento com as áreas de negócio. Esses relacionamentos com as áreas de negócio têm níveis de serviço, ou em inglês o SLA, Service Level Agreement. Também visa negociar um acordo de nível operacional, ou em inglês o OLA, Operation Level Agreement. Também visa negociar os requisitos futuros e os requisitos de níveis de serviços, que a gente chama de RNS, ou em inglês SLR, Service Level Requirements. Outro ponto importante que esse gerenciamento de nível de serviços visa é o gerenciamento de contratos. A gente também tem que ter, junto com as empresas contratantes, com os fornecedores, níveis de SLA, para garantir que a sua entrega esteja dentro dos padrões aceitáveis, que você possa garantir essas entregas. Fazer avaliação de riscos, que é para prevenir futuras falhas. Então, fazer uma gestão do risco para poder evitar ou mitigar ou eliminar ou transferir esses riscos também se torna uma boa prática. Também reportar e revisar todos os serviços de TI, definir a periodicidade do reporte e das revisões desses serviços e, por fim, propor e coordenar os planos de melhorias de serviços, o PMS, ou também a sigla em inglês, SIP, que é o Service Improvement Plan. Muito bem, então encerramos por aqui a primeira parte do segundo pilar aqui de desenho dentro do ciclo do ITIL. Quero agradecer até aqui a sua presença e eu vejo você no nosso próximo vídeo.